noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Digam comigo, graças a Deus. Digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Graças a Deus. Que culto abençoado. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Marcos Bombo pelo convite. E é uma alegria estar aqui com vocês. Amém, amados? A igreja pode se assentar, por favor. Amém? Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria falar hoje sobre um milagre que Jesus fez, mas esse milagre Ele fez para Ele próprio. O único milagre que Jesus fez para Ele próprio, através de uma atitude, baseado mais ou menos naquilo que o pastor Marcos já fez aqui a oferta. Amém? Eu queria ler Mateus capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Amém, amados? Graças a Deus. Eu vou ler na versão Ferreira de Almeida, tá bom? Se você tem aí, caso o irmão queira pôr ali no telão, fica mais fácil. Vamos lá para a leitura então. Diz a palavra: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os dracmas e disseram: O vosso mestre não paga os dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra? Os tributos, o censo? Dos seus filhos, os dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo então, estão livres os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesta tarde maravilhosa, Senhor, no mais um elo da campanha, Senhor, dos 12 dias de bênção. Uma nova história para nossas vidas. E nós lemos, meu Deus, a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é sempre eficaz nas nossas vidas, meu Pai. E o Senhor é o nosso professor. Através do Espírito Santo, ela possa, Senhor, nesta noite, ser revelada aos nossos corações, e quando, meu Deus, sair dos nossos lábios e entrar pelos nossos ouvidos, possam descer aos nossos corações, e aí, Senhor, ela fará um grande resultado para aqueles que ouvem e as praticam, meu Pai. Então, meu Pai, como porta-voz da Tua palavra, eu me escondo atrás de Ti e me dê, Senhor, meu Pai, a sabedoria, me dê, Senhor, a capacidade de poder transmitir, Senhor, para que todos entendam, meu Pai, e saio desta casa abençoado e transformado através da Tua palavra. Assim pedimos, ó Deus, e já agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, eu gosto muito dessa passagem do capítulo 17 de Mateus, porque ele começa desde do versículo 1, dizendo uma palavra de que Jesus, ele tinha dos 12, 3 apóstolos eram, assim como dizemos, mais próximos de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chama-os, consigo, e esses apóstolos eram Pedro, Tiago e João, o seu irmão. E a Bíblia diz que, como eles eram parceiros de Jesus nos momentos mais difíceis, Jesus chamou os 3 em particular, e a Bíblia diz que eles vão para o monte. Irmãos, eu entendo que quando Jesus chama para ir para o monte, não resta outra coisa a não ser a orar, a se aproximar de Deus.
E a Bíblia diz, irmãos, que o poder, a santidade de Jesus era tão grande naquele momento, irmãos, que quando eles chegaram diante daquele lugar, a Bíblia diz que o rosto de Jesus começou-se a resplandecer como o sol. As vestes de Jesus, irmãos, se tornaram brancas, diz a Bíblia, como uma luz. Mas em meio a tudo isso, a Bíblia diz que aparecem ali entre eles Moisés, Elias, falando com eles numa revelação, né? E Pedro, irmãos, um desses apóstolos, era aquele homem ousado. Ele é aquele que tomava frente, dirigia a palavra. Então ele toma a palavra e ele faz como se diz, ele faz aqui uma declaração para Jesus, dizendo assim, uma opção, quer dizer, Senhor, nós podíamos fazer aqui 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. Meus irmãos, mas a palavra do Senhor diz que a presença era tão real, que enquanto eles estavam falando, meus irmãos, uma voz soa lá do céu, aleluia, a voz do Deus, o Todo-Poderoso, trazendo uma palavra ali para os apóstolos e também para aqueles que estavam ali, irmãos, apareceram naquela visão, naquele momento, e ele escuta uma voz dizendo assim: este é o meu filho, aleluia. Então, amados, e Deus diz que ele tinha prazer em Jesus, e então ele dá uma palavra para aqueles homens: escutai-os. Irmãos, nós vivemos hoje em dia as pessoas sofrendo grandes momentos da sua vida, na família, na área financeira. Quantas pessoas têm sofrido? Por quê? Porque não têm ouvido, não têm escutado a palavra do Senhor. Muitos ignoram, né? Muitos, amados, não dão ouvido. Mas, irmãos, aqueles discípulos, eles estavam ali para levar o quê? Levar aquela notícia para os demais que não estavam. Porque quando alguém recebe uma visão de Deus, quando alguém é abençoado por Deus em alguma área da sua vida, o coração daquela pessoa, ele começa a alimentar-se de Deus, e o prazer daquela pessoa que é passar aquele testemunho, passar aquela notícia para os outros, para que a fé também chegue à altura daqueles que eles estão e todos sejam abençoados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, e depois de tudo isso, meus irmãos, eles descem do monte. No versículo 14, você vai encontrar uma palavra um testemunho de cura, que quando Jesus desce com os discípulos, né? Eles chegam ali, tinha um homem que estava ali, tinha levado um menino endemoniado, para que os discípulos de Jesus, que não estavam lá no monte, estavam lá junto com aquele homem, para que expulsassem os demônios dele. E a Bíblia diz que eles não conseguiram fazer, e Jesus responde para ele uma palavra, irmão, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Então, amados, Jesus se indignou com aquilo, porque Jesus tinha dado as instruções para os seus discípulos. Porque, irmãos, tem coisas que você expulsa com uma oração, uma dor de cabeça, você ora, faz uma oração, fala, está curado em nome de Jesus. Mas quando se trata de área espiritual, aonde o demônio já tomou posse daquela vida, aonde, irmão, já fez morada, foi feito um trabalho, e eles não conseguem, irmãos, então expulsar, né? E Jesus falou: se traz aqui. E Jesus repreendeu, amado, e os discípulos se indignaram com aquilo, diziam: por que nós não conseguimos? E Jesus diz: essa casta de demônio, ele só pode sair através do jejum e através da oração. E voltando aqui na nossa conversa, meus irmãos, louvado seja Deus, Jesus termina de fazer esse milagre, meus amados. Ele prediz para os seus discípulos a sua morte. Ele fala para os discípulos que os pecadores viriam até ele, os homens que procuravam matá-lo, viriam a ele para procurar matá-lo. Mas Jesus falou: mas não entristeçam, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
Mas aí nós chegamos nesse capítulo, meus irmãos, aonde foi a palavra que nós lemos. Jesus então se dirige juntamente com Pedro a Cafarnaum. E enquanto Jesus cuidava das coisas do Pai, meus irmãos, e Pedro ouvindo aquela palavra de que Jesus ia morrer, alguém da lei procura ele e faz uma pergunta para ele: Pedro, vem cá. E Pedro vai em direção desse homem, ele faz uma pergunta: o seu mestre aí? Muitos, meus irmãos, porque nós somos de Deus, às vezes nem chamam a gente pelo nome. Às vezes fala, esse crentinho aí, esse aí que não sai da igreja lá, porque não compreende as coisas de Deus. E com os discípulos não foi diferente, nem citaram o nome de Jesus e falaram: esse mestre seu aí não paga os dracmas, não paga os impostos. E Pedro assustou com aquela palavra, e o que ele faz? Ele entra na casa que Jesus estava, e Jesus, sabendo, irmãos, como era Pedro, porque Jesus conhecia Pedro, porque Pedro andava com ele, porque Pedro era íntimo dele. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, quando alguém da nossa família está com algum problema, aquela pessoa que convive com a gente, você logo já percebe, você pergunta: o que está acontecendo com você? Meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu filho, enfim, minha esposa, o meu marido, porque conhece. E Jesus, olhando, irmãos, para Pedro, viu o estado que ele entrou lá. Jesus já conheceu e pergunta para ele: Pedro, de quem cobra os homens da lei os dracmas? Dos filhos dos alheios. E Pedro fala: Jesus, dos alheios. E Jesus falou: então, se é dos alheios, os filhos estão livres. Por quê? Porque Jesus, como judeus, ele não precisava pagar os impostos, porque ele era livre para circular ali naquela província tranquilamente. Mas Jesus dá uma palavra, diz assim: para que não haja escândalo. Aleluia. Deus já estava ali, irmãos. Jesus já estava ali tendo uma provisão. Jesus, naquele exato momento, ele não resolveu aquele problema, amados, com uma oração. Ele não resolveu com o problema mandando Pedro voltar lá e expulsar aqueles homens, mas não. Jesus teve uma atitude. Repita comigo: atitude. Amados, às vezes é isso que Deus quer da gente, uma atitude, a qual nós já estamos tendo para ter uma nova história nas nossas vidas. Aleluia. Eu sei que desde o dia 2 nós já estamos aqui nesse projeto, a gente já está aqui clamando a Deus, enquanto os outros irmãos ainda estavam festejando, você já estava se preparando, tomando uma atitude para que, aleluia, o seu ano de 2022 não fosse igual a 21, mas você tinha uma expectativa de vida. Aleluia. Você já estava no teu coração, como disse o pastor, quando você sai para casa, você já sai direcionado, já sai com a oferta na mão, já sai com a palavra na mão, já vem, aleluia, dizendo no teu coração: eu vou lá, eu vou participar, eu vou aplaudir na hora que tiver que aplaudir, eu vou glorificar a hora que tiver que glorificar, eu vou ofertar a hora que tiver que ofertar. Então você vem na casa do Pai com um coração de adorador, e é isso que Deus quer de você, igreja. É isso que Deus quer da tua vida. Deus quer olhar para a tua vida e ver que você é o verdadeiro adoradores, que você é o verdadeiro, aleluia, homem e mulher de Deus, inteligente nas suas atitudes. O que Jesus faz então? Jesus já sabia como resolver a situação. Jesus tinha um homem ali, pescador profissional. Quando se tratava do assunto de pesca, Pedro era especialista. Talvez ele tinha parado um tempo, né? Mas eu tenho uma história que quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece, né? Ele monta na bicicleta e sai andando. Posso ouvir um aleluia? Foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos. Jesus usou a habilidade de Pedro, falou: Pedro, faz o seguinte, eu não quero escândalo, eu não quero
que as pessoas nos acusem, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Vai até o mar. Ah, meus irmãos, eu vejo aqui uma grande atitude. Ele diz, vai ao mar, Pedro. Então Pedro, obediente, ele pega, irmãos, aleluia, talvez não tinha varas ali, mas ele tinha amigos lá na praia que talvez tivessem vara de pesca, e Pedro pega a vara e vai e lança a vara aonde Jesus tinha ordenado. Só que, irmãos, ali no mar da Galileia, aleluia, alguém foi na praia com um estáter no bolso, e ali tinha um peixe que comia de tudo, inclusive dinheiro, aleluia. Só que quando aquele peixe comeu aquela moeda, aleluia, já era provisão de Deus, porque Deus sabia que Jesus, como seu filho, ia precisar em algum momento daquela situação ser resolvido por aquele peixe, um simples peixe, aleluia. Então Pedro coloca a tua vara, aquele peixe vem no anzol de Pedro, e quando ele abriu a boca do peixe, estava ali, segundo o que aconteceu, o que Jesus disse da sua palavra. Ele diz, vai ter um estáter. Então Pedro pega aquela moeda e vem até Jesus. Jesus disse, agora faz o seguinte, Pedro, paga por mim e por ti, aleluia. Veja aqui, irmão, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma atitude de Deus, aleluia, de Jesus para com ele próprio, porque ninguém podia ajudar ele naquela situação, não ser ele próprio. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Quantas pessoas, eu tenho falado isso, quanta gente ora, ele se enche do Espírito Santo, é a coisa mais linda de ver. Tem muita gente que lê a Bíblia, estuda a Bíblia de capa a capa, isso é maravilhoso de ver, mas quando olha para a vida financeira dessa pessoa, ela está arrebentada, ela está, irmãos, devendo na padaria do seu João, ela está devendo no cartão, ela já virou uma bola de neve. Quando chega o cartão de crédito, ela só consegue pagar o mínimo e não consegue sair daquela situação. Sabe que chama isso? Devorador. E isso só pode ser repreendido, não é com oração, não é com jejum, não é com leitura da palavra, mas é com uma atitude nossa, que quando nós olhamos para aquilo que nós ganhamos, não importa se você ganha R$1, se você ganha R$2, se você ganha R$10, se você ganha 1.000, se você ganha 10.000, você ganha 50.000, Deus quer olhar para mim, olhar para você e ver a minha e ver a sua fidelidade para com Ele, aleluia. E quando nós passamos a ter fidelidade com Deus, meus irmãos, diz a Bíblia que os devoradores são repreendidos. Deus começa a abrir o nosso entendimento e nós começamos a compreender que as nossas finanças precisam passar pelo altar do Senhor, porque quando as nossas finanças começam a passar pelo altar, a gente começa a viver uma nova história. Por quê, irmãos? Porque o dinheiro é importante para a gente. O dinheiro é importante para a família. É verdade, não é? Falta de dinheiro acaba casamento, irmãos. Porque chega a data de aniversário da esposa, o marido já fala, esse ano não vai ter presente. Chega nas férias das crianças, o marido fala, esse ano não dá para viajar. Esse ano não tem aniversário do Joãozinho, que é o filho mais velho. Por quê? Porque o devorador tem avastado, meus irmãos. E às vezes, quando o pastor vai ministrar isso sobre a sua igreja, eu vou falar de mim agora. Eu era uma pessoa que quando o pastor pegava o microfone na mão para orar pela oferta, pastor Marco, dava uma coisa ruim dentro de mim, assim, eu falava, já vai falar de dinheiro. Por quê? Porque eu não entendia. Eu não sabia o poder que tem em dar, meus irmãos. Porque quando você dá a Deus, meus queridos, quando você dá a Deus, não tem limites para você receber bênçãos maravilhosas para a sua vida, porque ninguém vence Deus no poder de dar. Quando você começa a entender isso, Deus começa a trabalhar na tua vida de forma espetacular. Sabe por quê? Porque você está preocupado com o altar. Aleluia. Oh, meus irmãos, como é gostoso a gente chegar na igreja, não é verdade? A gente vê tudo arrumadinho, a gente vê os instrumentos de melhor.
de melhor qualidade, a gente vê ar-condicionado, a gente vê tudo, meus irmãos, e a gente fala, puxa vida, como Deus tem usado o meu pastor, como ele tem administrado bem aquilo que eu tenho entregue no altar. Ah, meus irmãos, quando nós fazemos isso, meus irmãos, o céu se abre sobre as nossas vidas, aleluia. Oh, meu querido, aquilo que não era para ser, começa a ser, Deus começa a agir. E eu tenho vivido isso, meus irmãos. 2019, nós começamos a pandemia, e eu estava dormindo em casa, Deus deu uma visão para mim. Deus deu uma visão em sonho para mim. Deus mostrou umas das nossas igrejas, que não é a igreja que eu sou pastor. Ela está entre as 49 que a gente tem em Piracicaba. E Deus falou para que eu fosse até aquele altar e fizesse uma semeadura. Eu logo acordei e disse para minha esposa, eu tive um sonho essa noite. Sonhei que ia numa igreja tal, assim, assado, e eu fazia uma oferta. E ficou nisso, né, irmãos? E daí, para minha surpresa, a reunião dos pastores, de titulares, o pastor Marco estava lá, foi feito nessa igreja. E nem uma reunião nossa, irmãos, é levantada oferta. É verdade, pastor Marcos? Não se levanta oferta na reunião de pastores. Mas nesse dia, irmãos, nesse dia, antes de iniciar a reunião, o pastor titular daquela igreja, ele pegou a maquininha de crédito da igreja e falou, algum pastor aqui gostaria de fazer uma oferta na nossa igreja? O Espírito Santo falou no meu coração, é agora. Eu levantei a minha mão e falei, eu quero fazer oferta. E levantei e fui até ele, irmãos. E ele falou, quanto que é, pastor? Eu falo, X. Ele olhou para mim assim, o senhor não quer passar em 2 vezes? Eu falei, mas pode passar oferta em 2 vezes? Pode passar oferta em 2 vezes? Ele falou, pode, pastor, aqui pode. Eu falei, então tá bom, então passa em 2 vezes. Passei a oferta, irmãos. Tudo bem, fui embora para casa, cheguei em casa aliviado. Falei para minha esposa, olha como que Deus é, né? Mostrou em sonho para mim, e aconteceu algo lá que nunca acontece. Deus dando oportunidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus queria abrir uma grande porta para a minha vida, mas precisava de uma atitude minha, a qual o próprio Jesus teve. E passou-se mais 30 dias, irmãos. Novamente teve a reunião lá na mesma igreja. Eu estava lá, nesse dia não foi feito nada, mas eu senti no meu coração que tinha que repetir. E fui, ninguém chamou. Acabou a reunião, procurei o pastor. Falei, eu queria fazer a oferta de novo. De novo, pastor. E fiz, irmãos. E fui embora. E fui contente, irmãos. Coisa mais gostosa, aquilo que eu falei. Quando você faz, quando você anda na direção que Deus te direciona, você faz com alegria. É isso que Deus quer da sua igreja. Deus não é Deus de barganha com ninguém. Deus quer abrir a janela do céu sobre as nossas vidas. Em uma condição, Ele quer olhar para mim, olhar para você e ver um coração de adorador na sua presença. E naqueles dias, meus irmãos, eu precisei fazer um grande serviço do meu carro. Falei para minha esposa assim, eu não vou poder comprar outro carro, tem que ficar com esse mesmo, então vamos arrumar o carro. Mandei na oficina, irmãos, mandei fazer tudo que tem que fazer no carro. Fiz embreagem, fiz freio, e troquei tudo que tinha que trocar, a vela, e limpei um ar-condicionado. O carro ficou intacto, irmãos. E daí eu peguei, como a oficina é de um conhecido, um irmão da nossa igreja, um conhecido, ele falou para mim, pastor, não esquenta a cabeça, depois o senhor vem acertar. Peguei o carro e fui embora, irmãos. E passou uma semana, eu liguei, ô irmão, posso passar aí para a gente fazer o acerto? Ô pastor, pode vir. E quando eu cheguei lá, irmãos, ele falou para mim, me abraçou, falou, vem aqui.
eu quero que o senhor faça uma oração aqui na minha oficina. Quero que o senhor unja, abençoe esse lugar. Tá bem, irmão, vamos orar. Quando eu terminei de ungir a oficina dele, ele falou: pastor, o Espírito Santo tocou no meu coração, seu serviço fica em X, mas eu estou abençoando a sua vida com todo o serviço. Oh, glória a Deus. Quando eu terminei a palavra, irmãos, ele falou: e tem mais, pastor. Deus está tocando no meu coração que eu preciso fazer uma oferta. Eu falei: então, irmão, vai na igreja e faz. Não, é uma oferta sacerdotal. Eu quero abençoar a sua vida. Sabe por quê, pastor? Alguns anos atrás eu precisei, e começou a contar a história, irmãos. Uma situação que ele viveu, e nós estivemos juntos nessa situação. Deus falou no coração: chegou a hora de te honrar. Irmãos, e quando eu chego em casa, ele tinha me dado um valor, não olhei, peguei na carteira e fui embora. E cheguei, juntei o valor do serviço do carro, mas o valor do que ele entregou na minha mão, irmão, 20 vezes mais do que eu tinha ofertado na casa do Senhor. Aquilo que o pastor ministrou aqui hoje no início, as coisas de Deus têm que ser feitas com espontaneidade e com alegria. O devorador da nossa alma, irmãos, ele não suporta ver o crente ser abençoado. É por isso que ele fecha às vezes o coração das pessoas. E não é só na área financeira, são todas as áreas da vida. Tem muitos que têm achado um absurdo você estar aqui 12 dias orando. Tem muitos que têm achado um absurdo você sair todo dia da tua casa para estar nesse altar. Mas Deus tem uma promessa de uma nova história para a tua vida, e eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, aleluia. O que você viveu, aleluia, como está aqui o tema da nossa campanha: esqueçam o que se foi, não viva no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a não reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho do ermo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, não importa o que você passou os últimos 5 anos atrás, 21, 20, 19, 18, esqueça tudo o que passou, porque 22 é uma nova história. Comece a viver hoje o novo de Deus, aleluia. Que Deus comece a mudar a tua história nesta noite, seja na área da saúde, na área profissional, na área sentimental, na área, amados, financeira. Não mais fique preocupado com o passado, coloque todas as suas petições diante do altar de Deus, aleluia. Quando você estiver doente, ore, porque Jesus vai te curar. Quando você estiver triste, ore, porque Ele vai alegrar o teu coração. Quando você estiver alegre, levante a tua mão, adore, bata a palma, cante, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Quando você estiver na situação difícil financeiramente, dizendo, igreja, aleluia, pegue o seu envelope de dízimo, irmãos. Se você ganhar R$1, coloque 10 centavos para a obra de Deus. Se você ganhar R$10, coloque R$1 dentro do envelope de dízimo para a obra de Deus. Se você ganhar 1.000, coloque R$100, que é essa parte de Deus. Se você ganhar 5.000, olha, vai aumentando, coloque 500, porque é de Deus. Se você ganhar 10.000, coloque 1.000, porque é de Deus. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Deus quer a nossa fidelidade, a nossa atitude. Eu não vim aqui para falar de oferta nem disso, porque vocês têm um pastor muito capacitado, e nós vemos a obra que Deus tem feito nesse bairro, porque você tem sido ensinado, tem entendido, e agora Deus vai dar o que você ainda mais precisa, porque Ele é fiel em nossas vidas, meus irmãos, aleluia. Eu conheço a igreja aqui do São Jorge desde o seu início, né?
desde o início, né? Nós fazíamos parte da igreja do Ibirapuera, né? Na época, eu e mais alguns obreiros, e foi abertas 2 congregações, né? Uma foi na Pauliceia, que eu fiquei lá 15 anos, e outra foi aqui no bairro São Jorge. Aleluia. Alguns pastores, nós viemos aqui algumas noites fazer vigília nesse salão, irmãos. Aleluia. Através do pastor Jorge Augusto, a gente vinha aqui e orava, né? Veio alguns pastores, passaram por aqui, né? 5 anos depois, o pastor Jorge falou assim: eu acho que vou mandar você para o São Jorge, né? Há uns 25 anos atrás aí, né? Acho que quanto tempo é a igreja aqui, pastor? Mais ou menos isso? Uns 25, né? Era para mim ser o pastor aqui. Mas Deus veio outro pastor aqui, passou alguns pastores por aqui, aleluia. Alguns foram semeando, Deus foi abençoando, aleluia. Até que chegou o pastor Marcão, que eu calculo que faz uns 10 anos que o senhor está aqui, pastor, mais ou menos. 14 anos que ele está aqui, ó. E veja a obra que Deus tem feito nesse bairro, aleluia. A gente passa na avenida aí, irmãos, a igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim São Jorge é destaque na avenida, aleluia. Esses dias eu entrei aqui no bairro, eu tenho um terreno aqui no Santo Antônio aqui, e um dia eu fui dar uma volta lá, e eu passei ali um terreno todo fechado, burado, cercado, e alguém falou: esse terreno é da igreja do Evangelho Quadrangular do São Jorge. Eu falei: como Deus é maravilhoso, irmãos. Sabe por que isso acontece? Porque a igreja é ensinada certa, aleluia. E quando você dá para a igreja, Deus dá outro para você, aleluia. E eu tenho certeza, no futuro bem breve, não é verdade, pastor? Nós vamos ter a catedral ali da igreja São Jorge, porque Deus, Ele é fiel, Ele vela pelas suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Faz muitos anos que eu não venho aqui, meus irmãos, faz muitos anos mesmo que eu preguei aqui nessa igreja, não era nem o pastor Marcão ainda, aleluia. Mas hoje Deus me trouxe aqui nesta noite, hoje era o dia de eu estar aqui. Eu agradeço a Deus, meus irmãos, aleluia, porque não é nem para mim estar mais aqui. Ficamos doentes, positivamos, Jesus nos curou, aleluia. E hoje meu coração está alegre, porque hoje, dia 6 de janeiro, aleluia, de 2022, Deus me deu a oportunidade de trazer uma palavra dentro desta linda igreja, de que Deus, Ele é fiel para cumprir em nós toda a sua palavra. Então eu quero dizer para você nesta noite: continue firme, continue fazendo a sua parte, aleluia. Continue sendo fiel ao Senhor, porque sendo assim, Deus vai te dar tudo que você precisa, porque Ele é o nosso provedor. Vai dando glória a Deus, vai glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo, irmãos, Jesus em seu ministério terreno sempre esteve muita calma para resolver toda a situação adversa que Ele encontrava aqui na face da terra, aleluia. Ele trabalhou, aleluia, com seus discípulos, Ele deu provisão quando precisou, aleluia. E Ele nunca desamparou, porque Ele, como filho, Ele era muito obediente a Deus Pai. Então Ele deixava tudo aos cuidados do Pai. E às vezes, igreja, nós sofremos porque sempre fazemos do nosso jeito e fazemos errado. Então eu convido a você a experimentar hoje, fazer conforme Jesus mandou a gente fazer, e assim certamente o milagre vai acontecer na minha vida, na sua vida, aleluia. Todos os seus projetos serão concluídos, aleluia, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz: fiel é aquele que prometeu, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que eu compartilhasse com a igreja aqui nesta noite. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu quero mais uma vez trazer, eu não falei ainda, mas trazer a saudação da nossa igreja do Jardim Costa Rica, que daqui a pouquinho, daqui 1 hora, a gente está ali também, aleluia, no segundo dia nosso da campanha dos 12 dias. Por que o segundo? Porque a gente começou no dia 5, a gente está atrasado, amém? Mas a gente vai chegar lá também, amém? Louvado seja Deus. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço o pastor Marco, a pastora
Márcia, né? Deu um branco aqui, né? Pelo convite, e todos vocês que tiveram, me deram atenção a ouvir essa palavra, porque é muito importante quando nós damos ouvidos e atenção à palavra do Senhor. Então, eu quero abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe, que Deus os guarde, a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Posso orar, pastor? Posso orar? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu vou fazer uma breve oração e já vou devolver a palavra para o pastor Marco. Amém? Graças a Deus. Eu acredito que essa igreja é uma igreja abençoada, mas se você é uma pessoa que está passando um momento difícil nesta área que eu preguei, confia no Senhor, viu, irmãos? Confia no Senhor, que Ele vai te dar direção e você vai conseguir, né, fazer conforme o seu coração deseja. Amém? Eu quero orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade a qual o Senhor tem nos dado nesta noite, Senhor, de quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Senhor, eu quero abençoar cada um desses teus servos, Senhor, começando pelo altar. Eu quero abençoar o pastor Marcos, eu quero abençoar o ministério de louvor, eu quero abençoar os diáconos, as diaconisas, toda a equipe que trabalha nessa igreja. Eu quero abençoar as crianças, eu quero abençoar os adolescentes, eu quero abençoar os jovens, as mulheres, os homens. Meu Deus, todos sejam, meu Pai, nesta noite alcançados pelo poder desta oração, porque eu acredito, eu creio no poder da oração, porque quando nós oramos, ó Deus, os milagres acontecem. Quando nós oramos, ó Deus, coisas maravilhosas, Senhor, começa a acontecer no nosso meio. Ó Deus maravilhoso, através do Teu Espírito Santo, meu Deus, manifeste a Sua glória. Talvez esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, tem sofrido em alguma área da sua vida, mas nesta noite eu quero abençoá-los. Nesta noite eu quero profetizar, meu Pai, um grande milagre na vida desse Teu filho, um grande milagre na vida desta Tua filha, Senhor. Que as bênçãos de Deus, que só enriquece e não acrescenta dores, esteja nas nossas vidas nesta noite. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que assim seja. Amém.